Gêmeos, tribo de Gêmeos, pessoas inteligentes, sejam bem-vindos. Eu sou a Susana, este é o Oráculo da Sibila e hoje vamos fazer uma tiragem geral atemporal que terá validade 30 dias após a data em que vocês visualizarem este vídeo. Esta tiragem chama-se Pequeno Tabuleiro e baseia-se na posição dos 22 arcanos maiores, do 0 ao louco. Vamos lá? Façam like no vídeo, se gostarem, subscrevam o canal para serem notificados sempre que eu partilhar mais conteúdo. Gêmeos, tiragem geral, pequeno tabuleiro para Gêmeos, energia geral, Gêmeos, Gemini, energia geral, viemos com o 7 de copas. O 7 de copas remete para uma fase de escolhas, de sonhos, de desejos, de vontades, de estarmos a ponderar qual o melhor caminho a seguir. Mostra-nos várias possibilidades. O ideal será seguir aquela que mais nos enche de emoção, de alegria, aquela que mais nos satisfaz. O 7 de copas também remete para muitas ofertas. Será um período que seremos confrontados com várias ou muitas possibilidades e que teremos obviamente que escolher uma delas. Portanto, é um período onde muitas portas se abrirão e haverá necessidade de escolher de forma assertiva um caminho. No que diz respeito a projetos e iniciativas, a Casa do Mago, a casa número 1, nós viemos com a Rainha de Copas. A Rainha de Copas é uma rainha muito receptiva, portanto nós geminianos vamos estar abertos a novos projetos, a novas iniciativas, mas todos esses projetos ou iniciativas, sejam eles de que âmbito for, terão que mexer com o nosso lado emocional. Terá que ser alguma situação que nos traga satisfação pessoal, que nos encha o coração de alegria, que nos traga, que mexa com as nossas emoções. Nós estamos de uma forma, nós estamos muito receptivos para tudo o que o universo nos quer oferecer, mas terá que ser, nós só nos vamos dedicar efetivamente àqueles projetos que de facto nos trazem
sentimento, emoção, que nos deixam felizes. Lembrando que a energia geral abre com um 7 de copas, portanto muitas opções, também uma carta de copas de água que também fala de questões emocionais, portanto serão opções também que nós teremos que escolher, tendo sempre presente o nosso lado emocional, aquilo que de facto nos satisfaz, aquilo que de facto nos realiza. E depois também no que diz respeito aos projetos e às iniciativas, devemos também seguir o nosso coração, estarmos receptivos sim, mas só embarcarmos em algo que de facto nos preencha e que nos encha de emoção positiva, porque de outra forma também não poderá ou poderá não resultar. As questões que nos irão preocupar, ou pelo menos tirar o nosso equilíbrio interno, nós vimos aqui com o 5 de paus. O 5 de paus é uma carta que remete para alguns conflitos que poderão existir durante este período e de alguma forma estes conflitos com os outros, ou até conflitos internos, de dúvidas, de questionamentos, será algo que nos poderá tirar a nossa estabilidade interna, o nosso equilíbrio interior. Portanto, é uma hora, é um momento que devemos ter em atenção a forma como lidamos com todos estes conflitos, sejam conflitos com terceiros, com as pessoas que fazem parte da nossa realidade, seja inclusivamente com conflitos internos. Como estamos a falar muito de emoções, iniciamos a leitura muito com as emoções, esta carta remete-me muito para as dúvidas que nós geminianos poderemos vir a ter durante este período de 30 dias. Aqueles questionamentos sobre estarei no caminho certo, será que é isto que me irá realizar, será que é isto que me irá trazer a tal satisfação pessoal, será que eu sou capaz de realizar determinada situação, determinado projeto, será que eu sou capaz de levar isto adiante? Portanto, estas dúvidas, estes conflitos internos, de alguma forma irão nos tirar um certo equilíbrio e portanto teremos que aprender a lidar com todos estes questionamentos, com todos estes conflitos, para que a estabilidade se mantenha, para que nós nos possamos manter efetivamente equilibrados. Quanto à realidade que nos rodeia, nós estamos numa fase, geminianos, neste período, de deixar para trás pessoas, situações. Há algo que vai ter que ficar no passado. Nós viemos com um 10 de paus, que é um fardo de muito trabalho, vimos de uma fase muito trabalhosa, de muito esforço, e de alguma forma é um período que está a terminar. O 10 é o fim de um ciclo, portanto é um período que está a terminar para algo novo surgir. Estamos a deixar para trás situações que carregamos, e muitos de nós já carregamos há muitos anos, e portanto é uma fase de nos libertarmos de pesos em excesso, pesos muitas vezes que já não nos são úteis, e portanto essa é a realidade. Ou seja, à nossa volta nós vamos ter que de alguma forma ir deixando para trás, muitas vezes até pessoas que faziam parte da nossa rotina ou do nosso dia-a-dia normal, ou até mesmo do nosso ciclo de amigos, que nós entretanto teríamos que desapegar, deixar, porque para iniciarmos um novo para iniciarmos um novo ciclo, teremos obviamente que deixar algumas situações para trás e nomeadamente fardos que carregamos, que muitas vezes são inúteis e que muitas vezes também provocam estes tais conflitos internos que falamos há pouco. São pensamentos, são crenças limitantes, são padrões de comportamentos dos quais de alguma forma temos que deixar para trás, temos que nos libertar, até mesmo porque depois nos tiram a estabilidade, o equilíbrio interno, e são situações que nós teremos que durante este período de 30 dias ir abandonando, deixando os fardos excessivos para trás, porque de facto o caminho é longo e é um caminho que deve ser feito de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. Relativamente à vida material e profissional, portanto questões de trabalho, de recursos, a estabilidade, a segurança, nós viemos com um pajem, ou uma princesa, ou um pajem, ou um valete de espadas.
no que diz respeito à vida profissional e material, é uma fase de estudos, de dedicação, de aprendizagem. Portanto, é uma fase de nos profissionalizarmos mais, de estudarmos mais, de buscar conhecimento, de buscar um curso profissional, uma melhoria, um upgrade na função que nós exercemos. De alguma forma estamos muito direcionados para os estudos, para a aquisição de novos conhecimentos. De alguma forma, no que diz respeito à vida profissional e inclusivamente à vida material, o nosso foco no momento é mesmo esse, é adquirir conhecimentos. Nós somos um signo de ar, somos um signo muito mental, muito curioso, há muita curiosidade em saber mais, em aprender. Eu diria que somos dos signos que mais vontade temos, até porque somos o primeiro signo humano do zodíaco. Portanto, somos aquele que tem, que traz a comunicação, que traz a fala, e portanto somos aqueles que gostamos de estudar, que gostamos de aprender, que temos curiosidade sempre e mais de saber mais. E estamos muito neste período de 30 dias, muito direcionados para a obtenção de novos conhecimentos, para a profissionalização, para a melhoria imaginem, nós já exercemos uma determinada função, mas sentimos que nos falta saber um pouco mais sobre determinada matéria. Então, durante este período, nós vamos focar, nosso foco será mesmo melhorar, aprender, adquirir novos conhecimentos, até para depois o podermos colocar em prática. Sendo um pajem, é algo novo, portanto, muito provavelmente serão conhecimentos novos. Para alguns de nós serão conhecimentos ou estudos em áreas que nada têm a ver com com a nossa atividade profissional atual. Poderá ser situações que nos interessam, sobre as quais nós temos muita curiosidade em aprender, mas que não se relacionam diretamente com a nossa profissão. Para outros estará relacionado com a atividade profissional. Para aqueles que estão desempregados, provavelmente será um curso que irão efetuar, que irão realizar, para que depois lhes deem valência para poderem concorrer a uma vaga de emprego. Portanto, o foco relativamente às questões de trabalho será muito no aprendizado, na aprendizagem. Quanto a questões, à parte espiritual, a Casa do Hierofante traz uma mensagem dos nossos mentores espirituais, uma mensagem que de alguma forma acaba por ser um conselho da espiritualidade para nós. E a espiritualidade traz-nos um pajem de pentáculos, um pajem de ouros. O pajem, como referi há pouco, os pagens são inícios de alguma coisa, muito parecidos com a energia do ar. Há ainda muita imaturidade, portanto é algo novo que nós vamos concretizar na matéria, inclusivamente no que diz respeito à parte profissional, é algo novo que nós vamos iniciar. Portanto, é algo muito ainda imaturo, porque se nós estamos a aprender algo novo, nós ainda não sabemos como realizar efetivamente, nós ainda não temos todos os conhecimentos para manifestar essa realidade. Portanto, é algo novo, algo que estamos a iniciar, algo que está no seu início e de certa forma traz esta energia jovem. Não quer dizer que vocês sejam imaturos, porque eu também não me considero imatura, mas é algo novo no qual nós ainda não temos a bagagem toda que necessitamos para concretizar algo. E portanto a espiritualidade diz-nos: agarra esta nova oportunidade, este novo início, será um novo início sólido, portanto tenhamos dedicação, seja nos estudos, seja mesmo até nas questões profissionais, para quem se quer profissionalizar e adquirir maior competência, até para poder ser promovido, etc. Dediquemo-nos a estes novos inícios. A espiritualidade traz-nos este novo início, oferece-nos algo concreto. Este pajem está em cima de uma mandala. E de alguma forma a mandala é a cocriação, é muito espiritual, é algo que nos é trazido pela espiritualidade, é um presente da espiritualidade que poderá ser manifesto
na matéria. O Pajem de Ouros traz novas oportunidades, portanto a própria espiritualidade irá trazer-nos novas oportunidades, seja em que âmbito for, depois cada um irá enquadrar na sua própria realidade, mas nós teremos essas novas oportunidades que poderão depois ser concretizadas, realizadas. Obviamente que para isso teremos que trabalhar, obviamente para isso teremos que amadurecer em conhecimento, amadurecer em experiência, mas será algo que depois poderá criar os seus frutos, ser efetivamente concretizável. Na casa dos enamorados, nós saímos precisamente com a carta dos enamorados. Portanto, quando uma carta, uma lâmina recai na sua própria casa, ela reforça a mensagem dessa própria casa. Portanto, os enamorados, the lovers, os enamorados a caírem na casa dos enamorados, portanto, aumenta exponencialmente o significado dessa casa e dessa carta. Os enamorados falam muito, para muitos será um período de decisões de extrema importância, decisões kármicas, porque serão decisões que irão impactar a nossa vida no futuro, ou seja, serão decisões que irão de alguma forma mudar a nossa vida. Para alguns poderá ser uma mudança de emprego, para outros poderá ser uma decisão relacionada aos seus próprios relacionamentos, depois iremos ver mais à frente, porque a carta dos amantes também fala precisamente dos amantes, não é? De relacionamentos íntimos, de proximidade entre dois seres, eles entregam-se um ao outro. Portanto, poderíamos estar a falar aqui muito de parcerias amorosas, portanto, de algo que será, que obrigará a que os geminianos tomem decisões importantes nesta área, na área do amor, na área dos relacionamentos afetivos, mas também poderão ser decisões importantes noutras áreas, nomeadamente a área profissional, a área familiar, a área pessoal, mas serão decisões cujo resultado, cuja importância irá impactar na nossa vida em termos futuros, ou seja, é quase como nós vamos numa autoestrada e tomamos a decisão de sair na saída 2 em vez de sair na saída 3. E a partir do momento em que saímos na saída 2, o percurso é completamente diferente. Portanto, de alguma forma, esta decisão, seja em que área for, irá mudar o nosso percurso de vida. E daí, se falar numa decisão kármica, karma é aprendizagem, karma é evolução. E todos os geminianos já de algum tempo para cá estão a terminar ciclos e a iniciar novos ciclos esses de aprendizagem. De alguma forma, nós saímos agora de um primeiro ciclo estudantil e iremos agora passar para um novo nível, subirmos mais um degrau para um novo ciclo estudantil, fazendo a correlação aos estudantes. Ou seja, nós vamos sair de um nível e subir para um outro nível. Isso requer um momento de decisão, qual o caminho exato que nós vamos seguir, tendo consciência de que esse caminho será impactante, irá marcar a nossa vida, irá de alguma forma mudar o nosso percurso. Muitos de nós vão mudar de atividade profissional, muitos de nós vão mudar de estado civil, muitos de nós vão decidir, por exemplo, ter filhos, formar uma família. Portanto, há aqui decisões que terão um peso marcante e que de facto irão mudar ou transformar a nossa vida para que possamos começar um novo ciclo de aprendizagem, um novo ciclo kármico. Na casa do carro, nós vamos analisar o tipo de situação, ou melhor, as ações que nós temos tido ultimamente, nos últimos tempos, as nossas ações, para onde é que elas nos estão a levar? Para onde é que o nosso carro está a ser direcionado? Ou para onde nós estamos a direcionar o nosso carro? E nós viemos com a carta da justiça.
De alguma forma a justiça divina faz presente na nossa vida e todas as ações, todas as nossas decisões dos últimos tempos estão-nos a levar numa determinada direção, sendo que essa direção virá ou culminará com a justiça divina, ou seja, aquilo que é nosso virá para aqueles que buscam um propósito de vida, para aqueles que querem de facto mudar a sua vida, construir algo novo, a justiça divina far-se-á presente e nós iremos colher aquilo que semeamos. A justiça divina remete também para a lei do retorno, portanto, é de alguma forma o recebermos aquilo que andamos a plantar, porque o plantio é aleatório ou não é obrigatório, a colheita é. E, portanto, a justiça divina trará-nos-á aquilo que nós efetivamente merecemos e todas as nossas ações, todas as nossas atitudes e comportamentos dos últimos tempos estão-nos a direcionar para um determinado caminho onde se fará a justiça divina na nossa vida. Top, Gêmeos, parabéns. E eu fico muito feliz também por esta leitura, porque também sou geminiana, como vocês já devem ter percebido. Vamos analisar agora qual a atitude a tomar, vamos passar para a segunda linha de cartas, e qual a atitude a tomar agora durante este período. O que é que a espiritualidade nos aconselha? A atitude a tomar, saiu-nos também um arcano maior, o louco. Muitos de vocês já sabem o significado do louco, não é? O louco é seguir em frente com fé, com esperança, com leveza, não sabendo, o louco não sabe, não tem bem consciência do que está mais à frente. O louco sabe que há mais à frente alguma coisa, que vai chegar a algum lado, não sabe exatamente aonde. O louco sabe que há uma luz ao fundo do túnel, mas nesta fase o louco nem vê a luz, nem vê o túnel, mas sabe, porque tem fé, tem esperança. O louco acredita que há algo para além da sua visão, do seu conhecimento, do seu discernimento. Portanto, a atitude a tomar é a atitude do louco. É, mesmo não tendo todas as ferramentas disponíveis, mesmo não tendo todos os conhecimentos, mesmo sendo uma situação nova, recente, em que ainda há alguma imaturidade, seja em que âmbito for, seja na área profissional, seja na área estudantil, seja na área pessoal, familiar, afetiva, mesmo havendo ainda imaturidade de novos inícios, mesmo com todos estes conflitos internos de dúvidas, seremos ou não capazes de dar seguimento a este projeto, a verdade é que a espiritualidade diz: vai geminiano, atira-te ao desconhecido, atira-te, porque a espiritualidade está contigo, há uma possibilidade, há inúmeras possibilidades, o louco fala de inúmeras possibilidades, é o arcano 0, portanto tudo é possível. E portanto é o início de uma nova jornada. Há pouco falávamos de decisões kármicas, da justiça divina fazer-se presente na nossa vida através da lei do retorno, e agora vem o louco dizer-nos: atira-te, geminiano, vai, segue os teus sonhos, vai em frente. Podes não ter todos os recursos, podes não ter todos os conhecimentos ainda disponíveis, mas vai e aprendes pelo caminho, porque a verdade é que o caminho faz caminhando, e à medida que tu vais caminhando, vais adquirindo maior experiência, vais adquirindo mais conhecimento, e este caminho irá-te levar a um sítio em que o teu lado emocional, em que te sentirás de alguma forma concretizado. E o louco traz o início de uma nova jornada, é um novo processo kármico, é um novo processo, um novo ciclo de aprendizagem que nós geminianos vamos ter a partir deste período. Maravilhoso! Nós temos imensos arcanos maiores na nossa mesa, o que significa que a espiritualidade faz muito presente neste período na nossa vida, não só neste período, mas neste período que a leitura se refere. A espiritualidade está muito presente, há muito arcano maior na nossa mesa. Nós temos os enamorados, a reforçar a casa dos enamorados,
nós temos a carta da justiça, nós temos o louco, nós temos a força, nós temos a torre, já lá vamos, não se assustem, nós temos o hierofante e portanto temos cartas 2, 4, 5, 6 arcanos maiores na nossa mesa, sendo que nós somos geminianos, é o mês, é o nosso mês, ou a maioria de nós, porque vem de maio a junho, é o mês dos geminianos, a carta 6 é a carta dos geminianos, bom, é um mês, é um período, desculpem, de muita proteção espiritual. A espiritualidade está connosco no que quer que seja, neste momento da nossa fase de vida, que estamos de facto a terminar ciclos, a deixar para trás, a sair de um ciclo para iniciar um novo e de alguma forma começar algo novo, leve, de forma leve, com muita esperança, com muita fé de que as coisas vão correr pelo melhor. As expectativas do momento para os geminianos nesta fase é controlar a nossa fera interior. De alguma forma o geminiano, com todos estes conflitos internos, todos estes receios, há sempre dificuldade em deixar para trás certas situações, deixar para trás pessoas, fardos que muitas vezes já não são úteis, mas que a questão do desapego é sempre, nós geminianos até somos bastante desapegados, mas ainda assim, apesar de sermos bastante desapegados, há sempre alguma dificuldade, há apegos que nós temos que temos dificuldades de nos libertarmos. E de alguma forma a expectativa do momento é que nós geminianos consigamos controlar as nossas emoções, consigamos controlar os nossos instintos mais primários. A nossa expectativa é que nós consigamos manter o equilíbrio, manter o domínio da situação e portanto é isso que se faz presente agora neste período. Em termos de futuro imediato, nós vimos com o 6 de copas e o 6 de copas remete para questões do passado, ou seja, para muitos de nós, pessoas ou situações que já ocorreram no passado ou pessoas que já passaram pela nossa vida no passado, no futuro imediato irão retornar à nossa vida. Muitas vezes até para nós evoluirmos mais um passinho, para esclarecermos situações que se calhar ficaram mal resolvidas, mal clarificadas. Portanto, para muitos de nós será realmente o retorno de alguém do passado ou de alguma situação que se repete e que já foi vivenciada no passado, para que seja lidada de forma diferente, com mais maturidade, já que no entretanto já tivemos outras experiências e já houve uma evolução, já houve um crescimento da nossa parte. Isto para alguns, para outros será o início, o louco que nos empurra, não é? Para irmos, mesmo não tendo todas as ferramentas, mesmo não tendo todo o conhecimento, o louco empurra-nos para algo novo, que para muitos será a concretização de um sonho do passado, algo que já nos acompanha há muito tempo, um desejo muitas vezes até inconsciente, um sonho muitas vezes inconsciente, às vezes um sonho de criança ou da nossa juventude, algo que já vem de trás e que de alguma forma nós em termos de futuro imediato poderemos concretizar efetivamente esse sonho que nós trazemos connosco já há algum ou bastante tempo. Vamos agora ver a casa que pede uma análise sobre aquilo que precisa de discernimento, aquilo que precisa de ser colocado em ordem. E nesta casa saiu-nos a carta da Torre, um arcano maior também, não é? Só que na posição em que ela vem não é assustadora ou não deve ser assustadora. A carta da Torre nunca deve ser assustadora, porque de facto ela quando aparece há situações na nossa vida que efetivamente devem ruir porque já não fazem sentido. E normalmente quando há uma destruição ou há alguma situação que é retirada da nossa vida,
normalmente é para entrar algo melhor. Portanto, a carta da Torre deve ser encarada com este discernimento, não é? Porque há coisas que fazem parte da nossa vida, mas que de facto já não fazem sentido. Nesta posição, nesta casa, a carta da Torre o que vem pedir é uma análise sobre aquilo que deve ser colocado em ordem. Aqui pede, coloquem em ordem a vossa casa, coloquem em ordem a vossa mente, limpem aquilo que deve ser, retirem da vossa vida aquilo que já não faz sentido, retirem pessoas que já não fazem sentido. Lembrem-se que é hora de fechar um ciclo, de deixar fardos inúteis para trás. Então é hora de limpar, de tirar, de fazer uma faxina. Tem roupas que não usam no vosso armário, então libertem espaço, doem para o universo. Há tantas pessoas a precisarem daquilo que vocês já não usam, portanto doem aquilo que vocês já não usam e que já não vos serve mais. Façam uma faxina nas vossas emoções, pensamentos reiterados, padrões de comportamentos, crenças limitantes em que nós muitas vezes insistimos num determinado padrão, insistimos num determinado pensamento e que de facto à luz da nossa realidade atual já não faz sentido. Então é hora de o retirar, é hora de colocar a nossa casa em ordem, é hora de tirar aquilo que não serve, que já não presta, que já passou de prazo. É hora de retirar isso tudo para que a nossa casa fique limpa. E quando falo em casa, falo casa material, casa física, mas falo também do nosso corpo, da nossa mente. É hora de retirar os excessos, é hora de retirar os fardos que nos são efetivamente inúteis e que já não nos fazem falta. O que é que precisa de ser cortado ou transformado? Portanto, a Casa da Morte pede uma análise sobre as situações que fazem parte da nossa vida e que têm de facto de serem cortadas ou transformadas, que podem estar relacionadas com fatos ou comportamentos ou com inúmeras outras situações. E nós viemos com o 3 de ouros. O 3 de ouros é o trabalho, é muito o trabalho em equipa, não é? Portanto, de alguma forma, nesta fase, neste período, a mensagem que nos vem é que é um período para trabalharmos sozinhos. A verdade é que nós vimos aqui com uma energia de muita aprendizagem, de muito entusiasmo para a conquista de algo material. Nós temos a energia da justiça para fazer justiça divina na nossa vida. De alguma forma, estamos prontos para limpar a nossa casa, tirar os excessos e, portanto, esta carta vem nos dizer que há situações de terceiros que de facto nós temos que transformar ou cortar, ou transformar a forma como lidamos com as outras pessoas, ou cortar pessoas que habitualmente fazem parte da nossa rotina. E quando eu digo cortar, é de alguma forma ir deixando para trás, não deixar que elas tenham o mesmo impacto na nossa vida, não deixar que elas nos influenciem, porque muitas vezes nós somos influenciados pela opinião dos outros, por aquilo que os outros pensam e que consideram ser melhor, e muitas vezes seguimos, às vezes de forma inconsciente, as sugestões de terceiros. E aqui o que pede é hora de cortar, é hora de transformar, de alguma forma é hora de seguirem sozinhos, é hora de seguirem a vossa intuição, é hora de seguirem aquilo que o vosso coração, a vossa rainha de copas, esta energia tão receptiva, tão amorosa, vos pede. Depois, vamos analisar a Casa da Temperança, perceber quais são as questões que necessitam de moderação na nossa vida. E nós viemos com o 7 de Pentáculos, o 7 de Ouros, que pede o seguinte: geminianos, o que é que precisa de moderação? A paciência, não é? A espera. Nós estamos com uma energia ainda de inícios, nós temos o pajem de espadas, o pajem de ouros, nós temos um ciclo a terminar do 10 de espadas a ir embora.
desculpem, 10 de ouros, portanto a deixar para trás aquilo que não serve mais. Nós temos a justiça divina, a lei do retorno a impactar na nossa vida. Nós temos a energia do louco de nos atirarmos com fé, com esperança, acreditando que vamos conseguir, acreditando nas nossas capacidades. O tarô, a espiritualidade pede para que deixemos de ouvir os outros e sigamos a nossa própria intuição, mas de alguma forma aquilo que nos pede agora alguma moderação é calma, tempo de espera. É tempo de semear, é tempo de regar aquilo que estamos a construir com calma, devagar, com serenidade, sem grande ansiedade, porque de alguma forma estamos a tratar bem das nossas sementes e elas irão dar os seus frutos. Ainda não é hora da colheita, portanto a moderação é não entrar em ansiedade com grandes expectativas de que o resultado esteja já ao virar da esquina, porque isso não irá acontecer. Será um momento de espera, de semeadura. É um tempo de crescimento. Os páginas é uma energia muito imatura, como eu referi no início, e portanto ainda há um longo caminho a percorrer até à maturidade e portanto as nossas sementes ainda virarão, ainda se tornarão árvores de fruto, mas a árvore demora muito tempo a crescer, a enraizar. Mas tudo o que nós estamos agora a construir, toda esta dedicação que nós nos estamos a entregar com todo o nosso sentimento, gerará uma árvore sólida, com raízes fortes, com frutos bons. É lógico que assim como uma árvore demora muito tempo a crescer, nós também iremos, este nosso processo, seja em que área for, irá levar o seu tempo, não o nosso tempo cá humano, mas o tempo divino, já que a espiritualidade está muito presente. Poderá ser uma coisa até relativamente rápida, depende dos projetos de cada um, depende da realidade de cada um. A árvore poderá crescer rapidamente, mas poderá levar muito mais tempo. Então, é um momento de moderação, é um momento de manter a tranquilidade, a calma e, como nos pediu o louco, manter a fé, a esperança que existe a luz ao final do túnel. Alguns de nós já vemos o túnel, ainda não vemos a luz, mas sabemos que ela está lá e, portanto, vamos continuar a regar a nossa planta, a dar o amor e vamos aguardar pela colheita que será depois no nosso futuro. A casa 15 que fala sobre as questões do que provoca ansiedade. Eu saltei aqui uma casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pois, eu saltei aqui uma casa. Geminianos, vamos fazer reward e voltar atrás, porque eu saltei aqui uma casa. Nós vimos a questão do futuro imediato, depois vimos a questão daquilo que precisa de discernimento, portanto a altura de limparmos a nossa casa, e depois eu avancei para as questões daquilo que precisava de ser cortado e vou fazer rewind aí, porque esta casa não é a casa da morte, mas sim a casa do pendurado. Eu poderia cancelar o vídeo, fazer um novo, mas considero que a nossa leitura está tão boa, está tão assertiva, que não faz sentido e não é isso que a espiritualidade quer. Portanto, assumo que errei, que avancei uma casa e, portanto, esqueçam o último minutinho que tivemos a falar, voltamos atrás e vamos à casa do pendurado. As questões pendentes que precisam de introspeção. E agora sim,
não é cortar, como tinha dito inicialmente, aquilo que precisa de introspeção de facto é a forma como nós lidamos com os outros, é a forma como lidamos com o trabalho em equipa, com as pessoas que nos acompanham, com as pessoas que nos rodeiam. Portanto, isso de alguma forma temos que ponderar mais a forma como nos posicionamos, a forma como lidamos com os outros, fazendo também sentido aquilo que eu disse há pouco, que é, de alguma forma, passarmos a seguir a nossa própria vontade e não a vontade dos outros ou aquilo que os outros consideram que é melhor para nós. Mas, paralelamente também, temos que começar a olhar para a forma como nós vivemos em sociedade, como nós lidamos com as pessoas que fazem parte da nossa rotina, da nossa vida, com os outros, seja no trabalho, com os colegas de trabalho, com a equipa de trabalho, seja para aqueles que são empreendedores e têm o seu próprio negócio, a forma como lidam com os seus funcionários, seja também a forma como lidamos com os familiares mais próximos. Portanto, de alguma forma, temos que olhar para a forma como nos posicionamos na relação com os outros. É algo que carece neste período de alguma análise, é algo que carece de alguma introspeção da nossa parte. Portanto, aquilo que agora precisa de ser cortado ou transformado, agora sim, o 7 de ouros. O 7 de ouros, eu há pouco falava naquilo que era que tínhamos que ter moderação, portanto, na espera, mas a verdade é que a talho de foice vai um bocadinho dar ao mesmo, porque de alguma forma nós precisamos de transformar esta ansiedade que temos de ver os frutos crescerem muito rapidamente para uma maior tranquilidade, uma maior capacidade de espera. Os geminianos não têm muita paciência para esperar, os geminianos têm a mente muito rápida, querem tudo para ontem e de alguma forma todos estes projetos onde estamos a iniciar, este novo que irá entrar, leva o seu tempo e portanto temos que mudar esse tipo de atitude. De facto temos que continuar a semear, temos que continuar a regar a nossa plantinha. Para muitos é continuar a estudar, para muitos é profissionalizarem-se mais, para muitos no que diz respeito a questões familiares, afetivas é dar-se mais de si aos outros também. Portanto, é continuar a regar, é um momento de alguma forma de espera e nós temos que controlar essa nossa ansiedade de que as coisas sejam todas para ontem e que sejam todas no nosso timing, no momento que nós queremos que elas ocorram. Agora sim, o que é que necessita de moderação da nossa parte? E nós viemos com a Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros é uma rainha segura de si, é uma rainha que sabe o seu valor, reconhece o seu valor, reconhece as suas conquistas, mas de alguma forma também, sendo numa casa em que pede moderação, ou seja, temos que ter cuidado com algum orgulho em excesso, que todas estas realizações nos poderão vir a trazer. Portanto, há que ter uma certa moderação com as nossas conquistas, da forma como encaramos as nossas conquistas, valorizar-nos sim, mas lembrando sempre que ninguém é melhor que ninguém, cada um está no seu nível, cada um está no seu patamar, estamos todos a evoluir, vamos todos para o mesmo lado, vamos todos para o mesmo sítio, sempre a subir, sendo que obviamente uns chegam lá mais depressa, outros demoram um bocadinho mais, mas a verdade é que não é por nós estarmos num patamar acima, ou eu estou a dizer acima no sentido em que às vezes estamos num nível diferente de outra pessoa e como tal consideramos-nos melhores. Então pede alguma moderação. É certo, nós temos que reconhecer o nosso valor, é certo que temos que reconhecer as nossas conquistas e congratular-nos por essas conquistas, mas nada de orgulho excessivo, nada também de sermos agarrados à matéria, porque de facto a espiritualidade está aqui a pedir muito esse lado, muito o lado espiritual, menos o lado material. Até porque nós não vimos
tirando a rainha de ouros, nós não temos quase ouros nenhuns aqui na mesa. E, portanto, nós temos, sim, muitos arcanos maiores, temos espadas porque é o nosso elemento, temos muitas copas, ouros, temos 2 cartas, o 3 de ouros e temos temos 3, desculpem, 3 de ouros, o 7 de ouros e a rainha de ouros. De alguma forma isto também é uma evolução, 3, 7 e rainha, portanto nós estamos num percurso de evoluir, de melhorar, fazendo a análise aqui numerológica. Agora sim vamos passar para a linha de baixo, para a fila de baixo, e vamos ver a casa do diabo. O que é que nos causa ansiedade ou que situações é que nos escravizam? E nós viemos com o 6 de paus. O 6 de paus é uma carta muito, muito favorável, muito positiva, uma carta ótima, mas no caso, como fala de questões que nos causam ansiedade, remete para o sucesso. Nós queremos ter sucesso naquilo que vamos empreender. Nós queremos ter as nossas conquistas e ter o reconhecimento dos outros. E essa vontade, de alguma forma, causa-nos ansiedade. De alguma forma, esse reconhecimento, essa necessidade de sermos reconhecidos pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, aprisiona-nos, não é? Causa-nos, escraviza-nos. E portanto é um período em que o universo alerta, atenção, não te deixes escravizar pela vontade de sucesso, pela necessidade de reconhecer, de ser reconhecido pelos outros, não te deixes aprisionar pela opinião dos outros, faz o teu caminho, segue para um novo ciclo kármico de vida, mas não te aprisiones, não deixes que a opinião dos outros, que o reconhecimento dos outros impeça ou te escravize, porque pode eventualmente te impedir de continuar. Lembrando que nós sabemos o nosso valor, nós temos a consciência do nosso valor, então não precisamos efetivamente do reconhecimento dos outros. Quando nós sabemos o nosso valor, o reconhecimento dos outros poderá vir, mas mesmo que não venha, geminianos, nós sabemos o nosso valor, certo? E portanto, estes conflitos internos, estas dúvidas, estes medos que também nos têm aprisionado de alguma maneira e que nos impedem muitas vezes até de deixar situações para trás e começar um novo ciclo, neste período, de alguma forma, nós vamos conseguir ultrapassar isso com muito estudo, com muita dedicação, com o entusiasmo, com novas oportunidades que o universo nos irá dar, com decisões conscientes sobre qual o caminho a seguir. A justiça divina far-se-á presente na nossa vida e nós iremos em frente, libertando-nos de pesos em excesso, limpando a nossa casa, seja física, seja mental, seja espiritual, e de alguma forma não vamos permitir ou não permitamos que a necessidade de termos vitória ou reconhecimento nos escravize e nos impeça depois de seguir em frente. Na casa da torre que vem a seguir, falamos sobre questões que devemos eliminar da nossa vida, situações ou hábitos que não se sustentam mais e que provavelmente já deveriam ter caído. E nós viemos com o 2 de ouros. Há pouco também disse que não tinha mais, mas afinal também tinha aqui este, não vi, peço desculpa. 2 de ouros. O 2 de ouros remete para a dualidade, não é? O 2 de ouros é nós estarmos divididos entre 2 projetos, entre 2 trabalhos, entre 2 pessoas. Portanto, agora encaixem na vossa realidade. Eu estou a ver muito esta nossa leitura direcionada muito para o âmbito profissional, para novos projetos, para algo que muitos de nós vamos empreender. Só que, entretanto, estamos numa fase de dualidade. Temos algo já concreto e temos algo que estamos a iniciar, não é? E estamos a tentar equilibrar estas duas situações, aquilo que já tínhamos e aquilo que agora temos.
e esse equilíbrio é possível durante um determinado período, mas de alguma forma, quando nós não direcionamos o nosso foco, a nossa atenção, os nossos recursos, o nosso tempo para aquilo que efetivamente queremos ver crescer, não é? Quando o dividimos por mais do que uma situação, acabamos por não dar o nosso melhor, não dar os 100% necessários para que pudéssemos ou possamos evoluir. E, portanto, aquilo que o tarot vem pedir é que este período de 30 dias, ou a partir deste período de 30 dias, comecem a direcionar o vosso foco para uma coisa só, percebam em que situações é que vocês se encontram divididos e de alguma forma é momento para eliminar ou deixar cair uma destas situações, porque não poderá sustentar-se durante muito mais tempo. Portanto, há opções que têm que ser feitas. Para aqueles que estamos a falar mais ou que está a ressoar mais no âmbito de relacionamentos, se há mais do que uma pessoa envolvida, então é hora de deixar cair uma delas e direcionar-se única e exclusivamente para uma. Para aqueles que têm mais do que um emprego, então é hora de direcionar a vossa atenção, o vosso foco num desses empregos e deixar o outro. Para aqueles que estão em vias de transição de carreira, é hora de começar a focar naquilo que exatamente querem, porque não é muito, não poderá ser sustentável durante muito tempo este equilíbrio entre estes dois opostos, digamos assim. Na casa da estrela, qual é o objetivo dos geminianos? O que é que devemos procurar durante este período? Ou seja, qual é o objetivo que deveremos tentar atingir durante este período? E nós viemos com o Hierofante, uma carta muito espiritual. Eu desde o início que falo que nós temos muitos arcanos maiores, portanto a espiritualidade faz-se muito presente na nossa vida e de alguma forma o objetivo neste período é ligar-nos efetivamente à parte espiritual, ligar-nos efetivamente ao nosso caminho, ao nosso propósito de vida. Para muitos que estão a iniciar novos aprendizados, etc., é uma altura também de encontrar um professor, um mestre, um guia. O objetivo será esse, encontrar alguém que consiga transmitir ensinamentos, informações necessárias para dar seguimento ao projeto, ao objetivo que tem. Para outros será também fazer esse papel ou ter esse papel de ensinar, de ajudar. O objetivo essencial neste período será a iluminação, será subir um novo degrau, começar uma nova versão de nós mesmos. A Lua, a casa da Lua, fala-nos das situações que nos podem enganar ou iludir, aquilo que de alguma forma drena a nossa energia. E nós viemos com o 4 de copas. Mais uma vez as emoções, aqui a atrapalhar um bocadinho o nosso percurso. O 4 de copas é uma energia de nostalgia, é uma energia de um pouco de tédio, de aborrecimento, é olhar para trás e ver as situações que já tivemos. Em alguns tarôs, principalmente no Rider-Waite, o personagem está encostado a uma árvore, tem 3 taças à frente dele, está super aborrecido e não percebe que há uma 4ª taça oferecida pela espiritualidade. E, portanto, a espiritualidade está-nos a oferecer uma nova taça, a espiritualidade está-nos a dar, a propor um novo início que nos vai encher a nossa copa de emoções, que vai fazer transbordar a nossa copa de emoções e, portanto, de alguma forma, nós estarmos com esta sensação de falta, a sensação de aborrecimento, de que não há nada de novo ou que não estamos a fazer nada de novo, nada de diferente em relação aos outros, de alguma forma isto drena-nos a nossa energia. Geminiano, não te compares com os outros. Geminiano, cada um segue o seu percurso, cada um
nós vamos, como eu disse, vamos todos, estamos todos a evoluir, vamos todos para o mesmo sítio, mas uns vão de uma forma, outros vão de outra, uns chegam mais depressa, outros mais devagar. Nós não somos iguais, cada um tem as suas competências, cada um tem a sua energia, cada um tem o seu magnetismo, portanto, não vamos deixar-nos drenar por estas comparações, por achar que não temos tudo o que é preciso para seguir em frente. Até porque, lembrando, o louco ainda não traz bagagem nenhuma, o louco não tem bagagem, o louco vai nos inícios. Nós temos que aprender, estudar, deixar para trás coisas que não fazem sentido. Portanto, há um processo e todos estes processos são morosos. O louco, a jornada do louco vai do 0 ao 22, portanto ainda há muito caminho a ser percorrido. Então, não nos deixemos drenar por alguma energia de nostalgia, de falta, de tédio, de aborrecimento, de nos compararmos com o que já há, com os outros, enfim. Relativamente aos relacionamentos afetivos, que estamos na carta do Sol, na casa do Sol, portanto as relações em geral, mas essencialmente relações afetivas. Nós saímos com o 9 de paus. O 9 de paus, o naipe de paus, o naipe de fogo, é muito entusiasmo, mas o 9 já é um cansaço, não é? O 9 de paus fala-nos em preservar, em manter. Nós estamos quase no final, estamos quase num 10. Portanto, no que diz respeito às relações afetivas, eventualmente alguns conflitos que possam existir, a questão é preservar, mantenha-se. O 9 de paus é muito a realização mental, os filmes que nós fazemos também na nossa mente, aquilo que nós criamos, mas que só existe na nossa mente. O naipe de paus é criatividade e às vezes o excesso de criatividade também no relacionamento acaba por prejudicar, porque podemos eventualmente fazer grandes filmes, etc, etc. Então, lembrando que também nos pede uma análise sobre o nosso posicionamento em relação aos outros, então estejam tranquilos, mantenham-se firmes, porque o que é que seja que esteja menos positivo vai ser ultrapassado, até porque esta fase, este período será muito dedicado a todos estes projetos, na maioria de vocês será no âmbito profissional, transição de carreira, mudança de função, e portanto a parte afetiva estará um pouco mais parada, e portanto o tarot que vem dizer é mantenham-se firmes, vai correr tudo bem, está tudo tranquilo, não há grandes novidades, vai continuar um pouco como tem estado até aqui. No que diz respeito à casa do julgamento, que na tiragem remete para a família, nós vimos com o 8 de copas. E o 8 de copas fala em deixar algo para trás e ir procurar a nossa alegria, a nossa felicidade noutro lado. Provavelmente para muitos poderá efetivamente significar a mudança, ou seja, sair de casa dos pais para ir morar sozinho. Para outros poderá significar a mudança de casa, porque a casa onde habitam já não está, já não consegue acolher a família convenientemente. Para outros, para alguns, também poderá significar deixar para trás a família que têm, ou porque vão viajar para para seguir novos projetos. Imaginem alguém que vai emigrar e que tem que deixar para trás. Eu não vejo aqui situações de divórcio, não é isso que eu estou a ver. O que eu vejo são situações de alguma forma de abandono, mas de abandono no sentido de ir buscar algo melhor, tendo que deixar para trás algumas coisas, sendo que a nossa leitura também fala muito disso, não é? De fecho de ciclos, de algo novo. O 10 de paus
remete para deixar pesos e fardos para trás, coisas novas, decisões que irão impactar a nossa vida e que muitas também relacionadas com o âmbito familiar. Portanto, muitos de vocês ou muitos de nós teremos que deixar família para trás, às vezes sair de casa dos pais, às vezes deixar o marido ou a mulher porque se vai emigrar. Para outros poderá ser até deixar um relacionamento familiar. Bom, para alguns poucos poderá ser efetivamente uma separação, não divórcio, mas uma separação física, mas que poderá ser originada por diversos motivos. Não vejo realmente divórcio na nossa leitura. Por último, o resultado final desta nossa leitura, deste nosso período, nós vimos com o 7 de paus. O 7 de paus fala em defender aquilo em que acreditamos. A personagem está tranquilamente com o seu chakra solar a brilhar e, portanto, é defender aquilo que nós acreditamos, é continuar a seguir a nossa estrela interior, porque o Sol é uma estrela, continuar a seguir a nossa estrela interior, manter o nosso equilíbrio, defendermos o nosso ponto de vista, defendermos os nossos projetos, defendermos aquilo que nós efetivamente queremos construir e mantendo-nos obviamente tranquilos, serenos, porque começamos a leitura com uma energia de muitas opções, muitas escolhas, o 7 de copas, e terminamos com o 7 de paus, que fala em perseverar, fala em defender aquilo em que acreditamos, fala em manter-nos no nosso caminho. E 7 são 14, e 14 temos a casa da temperança, que nos remete para o equilíbrio das emoções, e portanto é uma altura também que deveremos ter o cuidado de manter, apesar de todo este foco de nova aprendizagem, todo este foco de novos inícios, lembrando que a espiritualidade está connosco. A temperança também é uma carta muito espiritual e, portanto, sejamos gratos por estarmos cá, sejamos gratos pelas novas oportunidades que aí vêm, que a espiritualidade nos traz, e sejamos gratos por estarmos vivos. Tenham um excelente período, façam like no canal, subscrevam por favor, fiquem comigo, até à próxima, acima de tudo, sejam felizes.